Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Júlio Montenegro e esse é mais um vídeo do canal Na Mente do Doutor. Hoje nós vamos falar sobre os assuntos da semana mais importantes e aí eu resolvi destacar dois assuntos principais: o julgamento da trama do golpe pelo Supremo, né? E aí essa semana a gente teve as oitivas das testemunhas, né, e dos réus acusados de tramar contra a democracia brasileira. E nenhuma novidade muito grande, né, a não ser alguns militares como Gomes Freire, que deram ali uma de João sem braço, né, resolveram ficar em cima do muro do que tinham dito, inclusive para a Polícia Federal em depoimento. Só quem manteve ali foi o comandante Batista. Ele confirmou tudo, né, que tinha falado já para a Polícia Federal. O Cid também confirmou, apesar de titubear, ficou ali na frente dos coronéis, né, na frente do Bolsonaro, do ex-chefe dele. Então ele deu uma pequena titubeada, mas acabou confirmando toda a história da trama golpista, né? Então não tem muita saída. Nós vimos um Bolsonaro um pouco mais tranquilo, né? Tava bem tranquilo, assim, longe de ser aquele cara esbravejador. Tava calminho, né? Manso na frente do Alexandre de Moraes. Ele que tantas vezes insultou o Supremo, insultou o ministro. Tava quietinho dessa vez, falando manso, dizendo que não tinha nada a ver, né? Ainda tentou fazer piada ali, chamando o Alexandre para ser vice dele. Atitude de quem tá com medo, né? Ainda chamou os nossos amigos que ficaram na frente do quartéis pedindo golpe de malucos. O cara se matou lá durante um tempão na frente do quartel, comendo pão que o diabo amassou, pegando chuva, para no final o ex-presidente chamá-los de malucos. E é isso, ficaram lá na frente dos quartéis de besta, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui da cronologia do golpe. Eu anotei aqui a cronologia do golpe. Então, desde a reunião com os embaixadores, né, em 2022, Bolsonaro reúne com os embaixadores para falar sobre as urnas eletrônicas e dizer que o processo de eleição no Brasil não era confiável, que as urnas não eram confiáveis e que não dava para ser auditadas. E, por isso, inclusive, ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça Eleitoral como abuso de poder eletrônico, que está inelegível até 2030. Mas isso é fichinha aí perto do que virá de condenação pela tentativa de golpe. Então começou com essa reunião com os embaixadores, né? Mas ainda em 2022, no segundo turno das eleições, houve o bloqueio das rodovias, né? Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que fez uma operação, principalmente nos lugares mais importantes de votação, para tentar diminuir a vantagem de Lula nas cidades, principalmente no Nordeste, onde ele tinha grande vantagem. Esse esquema todo de bloqueio comandado pelo Silvinei Vasquez, que até então era o superintendente-geral da PRF, e que comandou essa operação para barrar os eleitores de Lula a votar no segundo turno. Bom, mesmo assim não teve jeito, Lula acabou sendo eleito presidente do Brasil e Bolsonaro não reconhece a vitória, fica em silêncio, espera 2 dias para se manifestar, e aí o caos estava meio que instalado no Brasil.
por conta dos caminhoneiros que tinham bloqueado várias estradas. Inclusive a PRF novamente não atua para fazer o desbloqueio. Ela simplesmente deixa os caminhoneiros tomarem conta, ficarem bloqueando as rodovias. Quem entra para a história e possivelmente fará parte dos livros de história são as torcidas organizadas, que queriam ir para os jogos, né? E a Loucura, a Gaviões da Fiel, que desbloquearam as rodovias na marra para tentar chegar nos jogos. A coisa que a Polícia Rodoviária Federal não teve capacidade, na verdade não quis fazer, né? Se omitiram, no caso. Então, depois disso, tem o início da Operação Punhal Verde e Amarelo, né? Que foi também desbaratada aí pela Polícia Federal. E é bom lembrar que isso tudo foi apreendido nos computadores, né? Que foram periciados e que foram apreendidos nessa operação após a delação do Cid. E logo quando isso aconteceu, o Cid foi chamado novamente para depor, porque ele não tinha falado nada sobre esse plano aí do Punhal Verde e Amarelo, que era um plano que previa o assassinato do presidente, do vice-presidente e do presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. Então, esse plano obviamente não foi realizado, mas ele foi iniciado, né? Os Kids Pretos saíram para as ruas e em determinado momento estavam todos posicionados para dar início à operação, mas por algum motivo abortaram a missão. Mas foi dado início, e aí é muito claro que o golpe foi iniciado, foi tentado, o plano chegou a ser colocado em prática, porque os Kids Pretos foram para as ruas, né? E aí, fora isso, tem a questão do 8 de janeiro também, onde a população acabou invadindo, e aí é totalmente relacionado ao resultado da eleição, né? E também a ordens que vinham dos quartéis, dos chefes das Forças Armadas, de não desmobilizar a população que estava na frente dos quartéis. Então isso foi uma ordem vinda dos militares, não houve desmobilização. O único vídeo gravado pelo Bolsonaro foi para os caminhoneiros desobstruírem as rodovias, até porque ele sabia que isso poderia implicá-lo juridicamente. Então ele faz esse pedido e aí os caminhoneiros desbloqueiam as estradas. Mas os acampamentos golpistas são mantidos na frente dos quartéis, né? E aí a Polícia Federal descobre todo esse evento. Depois desse plano que foi descoberto, que ia sendo colocado em prática no dia 15 de dezembro, que foi no dia que esses Kids Pretos foram às ruas, a gente tem os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E aí não tem dúvida nenhuma da correlação entre os boatos falsos sobre a segurança das urnas eletrônicas, né? O envolvimento dos generais que estavam no governo junto com o Bolsonaro, né? Se reuniram em diversas oportunidades. Dinheiro foi mandado em espécie, né, pelo Braga Neto, pelo coronel Braga Neto, para os acampamentos golpistas, para financiar o golpe. E ainda não está muito bem claro de onde que veio esse dinheiro, mas o que tudo indica, pelo que o Cid falou, talvez fosse de algumas pessoas do agro, então financiando o golpe, né? E é isso. E foi basicamente isso, que foi tudo relembrado, né? E o que chamou a atenção apenas foi a atitude do ex-presidente, que estava bem quietinho, bem manso, longe de ser aquele esbravejador de sempre. Mas, segundo as notícias que a gente acompanhou, ele teve um treinamento, né? Foi para a casa do Michel Temer. Michel Temer, inclusive, que foi quem indicou o senhor Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do Supremo. Então ele deu lá
uns treinamentos para como que o Bolsonaro deveria se portar à frente do juiz. Então era um Bolsonaro totalmente diferente, né? Mas isso tudo, nós sabemos que tudo já arquitetado, conversado com seus advogados, até para não se complicar mais. Então eles tentaram ali na oitiva alegar que o Bolsonaro apenas tentou arrumar uma justificativa dentro da Constituição, o que a gente sabe que não existe isso. Artigo 142 não tem justificativa para o Exército assumir. O Exército não é um poder moderador. Esse artigo 142 ele está lá para casos extremos em que o Brasil se envolve em guerra, e aí sim existe esse artigo para que decrete-se o estado de sítio, mas não numa eleição que correu totalmente dentro da normalidade, porque por conta de algumas pessoas que estavam na frente dos quartéis pedindo para dar golpe, não tem justificativa nenhuma em se utilizar estado de sítio. Então, o que foi discutido foi claramente, isso aí não resta dúvida nenhuma, né? Foi um plano de golpe de Estado e que foi iniciado, só não chegou a ser concretizado, porque se fosse concretizado seria inimputável, não teria como punir esse crime se o objetivo fosse alcançado e eles chegassem ao poder. Então, foi basicamente isso que foi julgado. O que chamou a atenção foi apenas isso, né? O comportamento do Bolsonaro diante de ser ouvido lá no tribunal. Esse processo ainda vai correr, mas acredita-se que até o final do ano deva sair a sentença e, ao que tudo indica, Bolsonaro será condenado, assim como os demais generais, Braga Neto, Heleno. O Cid também deve ser penalizado, apesar de ter delatado, mas uma delação onde ele omitiu muita coisa. Eu duvido se não tem mais coisa ainda aí que ele sabe e evitou falar. Mas é isso. O outro tema dessa semana, acho que todo mundo está acompanhando no noticiário, é a guerra, né, entre Irã e Israel. Preocupante. O preço do petróleo acabou disparando essa semana. Além disso, o dólar também, o dólar acabou subindo. Isso tudo tem um impacto na economia, né, gente? Então, todo cuidado é pouco. Com relação a essa guerra, a justificativa do governo de Israel para bombardear Teherã, a capital do Irã, é a de que eles estão enriquecendo urânio e, segundo o governo de Israel, já tem algumas ogivas nucleares no Irã. E, a gente não sabe ao certo o que tem de concreto aí nessa história, mas o fato é que o Irã também respondeu e chegou num nível de guerra entre os dois, de ataques, na verdade, entre os dois, que nunca houve precedentes antes nesse conflito, na rixa ali entre os dois países. Esses países nunca se gostaram. O Irã nunca reconheceu Israel como um Estado, né? Então, desde que foi fundado em 1948 pela ONU, o Irã nunca reconheceu Israel como um Estado. Então, desde aí vem essa rixa antiga. A gente sabe também que o Irã ele apoia os dois grupos terroristas que atuam ali naquela região do Oriente Médio, que é o Hezbollah e o Hamas. Tem ajuda do Estado iraniano. Então, mas o conflito nunca tinha chegado nesse ponto, do jeito como está. Então, Israel está bombardeando, o Irã respondeu com dezenas de mísseis balísticos que, apesar do domo de ferro
israelense conseguiu, porque é uma quantidade muito grande. O Irã, querendo ou não, tem um exército, então agora já são 2 estados que estão guerreando, né? Bem, Israel, ao fazer isso, viola o direito de soberania de um estado, porque ele que iniciou o bombardeio na capital do Irã. Tudo bem, a gente sabe que é uma teocracia, né? Para quem não sabe, o Irã tem um líder supremo, que é o Ali Khamenei. Ele é o líder supremo, não é o presidente do país, mas ele é o chefe. Ele é um chefe, como é que eu posso explicar para vocês? Divino, né? Indicado por Deus. Depois da Revolução Iraniana de 1979, houve essa mudança. Antes eram os chãs, eram os reis que tomavam conta ali do Irã, e depois dessa revolução houve essa implementação, e quem toma conta lá são os radicais islâmicos xiitas, e eles que estão no poder desde 79. E atualmente o líder é o Ali Khamenei, ele que é o líder supremo. Então a gente sabe que é um regime fechado, uma ditadura, que é um regime opressor, que não dá liberdade, é tudo censurado, controlado. A gente sabe muito bem disso, mas é um estado independente. E aí, apesar da gente não concordar com o modus operandi de como funciona, é um estado que tem que resolver os seus problemas. Agora Israel resolveu bombardear, né? Não bastasse o que está fazendo na faixa de Gaza, tudo bem. Num primeiro momento ele começou como uma resposta ao ataque terrorista do Hamas, mas no momento atual passou de todos os limites, né? Gaza é uma faixa ali totalmente destruída, onde a fome impera, onde as pessoas morrem sem assistência à saúde, porque está tudo bloqueado, né? Até a chegada de ajuda humanitária tem sido dificultada por parte do governo israelense. Então agora está no novo fronte, aproveitou um momento favorável, porque o Irã está sem poder contar com os aliados, e também devido esses grupos extremistas, Hezbollah e Hamas, já estarem desestruturados, foi o momento agora que Netanyahu encontrou de atacar o Irã e tentar derrubar esse regime do Ali Khamenei, esse regime que perdura aí desde 1979 no Irã. Vamos ver como é que isso vai desenrolar nas próximas semanas. A minha torcida, sinceramente, é que possa tudo se resolver e que haja um cessar-fogo, porque essa instabilidade ali naquela região, ela é muito ruim, porque faz oscilar o dólar, faz oscilar o preço do barril de petróleo, e isso tem impacto para a gente, tem impactos na nossa economia. Então não é bom, guerras não são boas, essas guerras atrapalham a nossa estabilidade aqui, a nossa tentativa de chegar a uma estabilidade econômica. Então o dólar só subiu essa semana, o barril do petróleo também disparou, e a gente fica aqui na torcida para que haja um cessar-fogo. Essa é a torcida, né? Mas, pelo que eu li a respeito, ouvi muitos podcasts também antes de vir gravar aqui esse vídeo essa semana, não é o que parece que vai acontecer, né? Então parece realmente que o conflito vai escalar entre os dois, e a gente não sabe muito bem se outros países irão entrar também no conflito. Então estamos todos aqui apreensivos acompanhando esse movimento de Israel e do Irã, e como será o desenrolar dessa guerra, na torcida aqui que o conflito não se espalhe para outros países. Os Estados Unidos falou que não tem nada a ver, que não sabia que Israel ia atacar. Os outros países árabes já declararam
solidariedade ao Irã. Então tá tudo muito perigoso. A Rússia está muito preocupada ali com a guerra da Ucrânia, então a possibilidade de um envolvimento da Rússia, que é um aliado iraniano, se envolver é pequena. A China, acredito também que dificilmente se envolverá. Os Estados Unidos podem se envolver caso o Irã atinja alguma base dos Estados Unidos ali naquela região. Então pode acontecer, sim, dos Estados Unidos vir a participar de forma mais efetiva dessa guerra. Mas a gente torce para que não, para que fique tudo mais calmo e, se possível, um cessar-fogo seria o melhor. Mas vamos ficar acompanhando e vamos ficar de olho, tá bom? Então, esse foi o vídeo dessa semana do Na Mente do Doutor. Se vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e nos acompanhem aqui. Deixe seu comentário se você concorda ou não com o que eu falei a respeito do julgamento do Bolsonaro, ou se você concorda ou acha o que vai acontecer daqui para frente no conflito no Oriente Médio, tá bom? Grande abraço, até a próxima.